Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Filosofia com vocês. Hoje a gente vai então dar continuidade ao capítulo 5 da Filosofia, apostila 1b, em que falávamos da crise da razão. Na última aula eu expliquei o pensamento de Schopenhauer. Hoje vamos falar da filosofia de Søren Kierkegaard. E ainda nesse capítulo estudaremos a obra e o pensamento de Friedrich Nietzsche. Esses três grandes filósofos do século XIX marcam o pensamento descrito como trágico, pessimista em parte, por outros, também tido como indeterministas, ou ainda de maneira um pouco didática, chamados de existencialistas. Kierkegaard é aquele que talvez esse último conceito caiba melhor e que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa noção. No fundo, o título do capítulo, A Crise da Razão, está associado muito ao processo interior do homem, que nestes grandes filósofos que citei, está associado não só à capacidade racional, organizadora, ordenadora e dirigente do mundo, mas também ao aspecto emocional, passional do ser humano. Criticando o enfoque dado à razão na história da filosofia, esses filósofos que citei, Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche, tentam apresentar o homem não apenas como um ser dotado de organização lógica, não apenas como um ser dotado de capacidade de entendimento racional do mundo, mas sobretudo como um ser marcado por pulsões interiores, emoções e uma série de forças inconscientes que agem sobre nós. O homem não é um ser racional apenas, mas a razão constitui somente uma parte de nossa estrutura. De certa forma, uma parte, em vários aspectos, incapaz, inclusive, de lidar com nossos principais problemas, com nossas principais dificuldades interiores. Entendendo o homem, então, como um ser solitário, desamparado, em parte em conflito consigo mesmo e com o mundo, como um sujeito livre, mas também independente, cujas forças misteriosas da alma, do inconsciente, agem sobre ele, é que esses filósofos então levantarão a grande questão do homem, que é o problema do sentido que cada um atribui à sua vida e o problema próprio do sentido da vida, essencialmente. Se a razão não é capaz de responder às grandes exigências do homem, se a vida não tem um grande propósito que pudéssemos entender pela razão, e se no fundo, naquilo que nós mais temos de íntimo, a nossa própria vida individual, vivemos rodeados de medo, de dúvida, de incapacidade de responder às exigências que o mundo coloca, que nós colocamos sobre nós, isso então nos leva à condição de que a vida também é marcada pelo sofrimento, pela angústia, pela incerteza, pela inquietude. E como podemos lidar com isso? A desconfiança em relação à razão aparece no pensamento de Kierkegaard a partir, então, da sua análise do homem como um ser cujo sentido é criado por ele próprio. Uma das frases que marcam a ideia do conceito de existencialismo é de que se a vida não tem um sentido próprio, não tem uma realidade anterior que estabeleça uma espécie de fundamento a priori, então podemos entender que o sentido é criado pelo próprio homem. A ideia de que a existência é anterior à essência é uma das frases marcantes do pensamento existencialista. A existência precede a essência, ou seja, o homem primeiro existe, cria o seu sentido próprio, se lança no mundo através de suas escolhas, de suas decisões, e são essas escolhas e decisões que lhe atribuem o próprio sentido. Ou seja, não há sentido antes da nossa existência, não há essência antes da nossa existência. A vida então, não tendo um sentido próprio, não tendo para o homem um propósito próprio, é o homem, o próprio ser, que cria o seu propósito, que cria o seu sentido. A partir daí, temos que entender então que a vida, segundo Kierkegaard, ela é marcada pela dúvida
pela insegurança, pela incerteza, pois toda escolha que o homem deve tomar, no instante do aqui em que sua vida transcorre, é marcada pelo conflito, pelo dilema, pelo medo. Assim, tudo o que caracteriza a nossa existência é a necessidade de escolher. Se a vida não nos oferece um sentido anterior, se não há um propósito ao qual deveríamos recorrer e seguir trilhando, então toda a nossa existência se faz por escolhas. E são essas escolhas e decisões que são marcadas, evidentemente, pelo conflito, pela incerteza e pelo medo. No fundo, decorrente desse conflito, surge a angústia, como condição essencial do ser humano. O ser humano é um ser cuja angústia, essa dor interior, essa sensação de náusea que nos atravessa, é a profunda condição que nos coloca diante de um mundo desconhecido, diante de um mundo ao qual não temos o poder e o controle de certa forma, modificá-lo inteiramente, a não ser a nossa vida, que podemos conduzir, mas não nos livraremos por isso da angústia. A angústia, no entanto, é condição também de crescimento, de desenvolvimento e de autenticidade da vida, pois uma vida que encara a liberdade de escolha e que tem a coragem de enfrentar os conflitos interiores, mesmo que acabe por viver no interior da angústia, desta maneira encontra também a maturidade, a autenticidade, a originalidade de si. O homem que afirma suas escolhas e que constrói o seu mundo interior, mesmo diante do medo e da incerteza, é um homem que, através da angústia, consegue afirmar a sua vida e, diante das possibilidades inúmeras que estamos circundados, enfrentar com coragem a incerteza que a escolha nos gera. Toda escolha gera, como a gente sabe, renúncias. A cada escolha aceita, temos uma série daquelas que não foram aceitas por nós e que tivemos que abrir mão de alguma forma. É essa possibilidade de possibilidades que marca a vida do homem e que gera nele a incerteza de que sua decisão pode ter sido errada. Mas, diante da angústia, o ser corajoso capaz de guiar sua vida faz dela um impulso que possa levá-lo à própria originalidade de si. O homem, no entanto, que abre mão das escolhas e que renuncia à possibilidade da liberdade de si, em nome do atendimento das exigências do mundo, ou das convenções sociais, ou de tudo aquilo que o mundo deposita em nós, é o homem que vive a existência inautêntica, a existência superficial, marcada apenas pela busca dos prazeres e pela fuga de si. A isso, Kierkegaard chamou de desespero. O desespero é a incapacidade do homem tomar a conta, tomar as rédeas de sua vida. Sendo assim, entre a angústia, que gera sofrimento, mas que marca originalidade, autenticidade e capacidade de afirmação de si, e o desespero, que gera a perda, o afastamento de si, a despersonalização do homem, é a angústia que devemos escolher. Não resta então para o homem muitos caminhos fora disso. Kierkegaard não vai colocar o homem como um ser feliz, realizado, capaz então de se satisfazer no mundo. Não, isso é obra de filosofias otimistas que ele mesmo critica, que depositam na razão toda a força e confiança no ser humano. Desconfiado então em relação ao homem, à razão, desconfiado em relação a tudo que atribui ao ser um propósito feliz ou uma visão otimista do mundo, Kierkegaard entende que o nosso papel é encarar com coragem nossos dramas, nossos medos, nossas incertezas, e assim buscar uma vida autêntica, fazendo da angústia um motor para a nossa própria existência, e assim superando o desespero que para ele configura a despersonificação daquilo que nós somos e o abandono de si para cumprir papéis, tarefas que o mundo deposita em nós. Kierkegaard foi também um filósofo profundamente cristão. Por mais que não pareça, toda a sua filosofia se voltou para a vida religiosa original, não a vida religiosa superficial das exigências, dos rituais, dos cumprimentos de normas que a sociedade dinamarquesa de sua época vivia. Criticando profundamente a igreja cristã da Dinamarca, Kierkegaard mostrou-nos que o papel da religião é exatamente desbravar o mundo interior do homem, e que a verdadeira vida religiosa, a existência espiritual, é aquela marcada pela inquietação, pela dúvida, pela reflexão,
própria do cristianismo original e do pensamento verdadeiro de Cristo. Obrigado, galera. Próxima aula continuarei esse módulo maravilhoso e entrarei no pensamento do grande Friedrich Nietzsche. Um grande abraço.